da pessoa que não quer receber ajuda? Ou acha que sabe tudo, ou acha que não precisa de um coach, não precisa de um mentor, né? E nós estamos aqui falando, até aqui a nossa série aqui no Services é sobre discípulo radical. Ah, boa. Então, o que acontece? Do livro Discípulo Radical. Então, o que acontece? A importância de nós termos alguém que nos direcione, que mostre algo que a gente não consegue ver, que saiba algo que a gente não sabe, né? Sim. E isso não é perca de tempo, isso é um investimento. É isso. É o melhor Isso investimento até- que a isso pessoa até pode encaixa fazer. também, desculpa, é que isso até encaixa na questão do sentido da palavra mesmo, coach. O coach é o técnico, né? Aí você Treinador. o treinador. Você pode catar, por exemplo, vamos catar futebol americano, o que seja. Tem todo o time lá, mas tem o treinador, o coach por trás, que vai indicar como fazer, onde fazer, quando fazer, o que é certo, o que é errado, te dando a direção. Organizar. Exatamente, organizando tudo isso. que é Mostrando o exatamente caminho. Exatamente, que é exatamente o que o coaching faz, né? Como você Isso. disse, mostra o caminho ali, né? É verdade. Então, existe também uma diferença. Eu hoje sou mentora, né? Então, existe também uma diferença entre um coach e o mentor, né? Porque o coach, ele traz reflexões, a gente chama de PPS, né? As perguntas poderosas de sucesso. O coach, ele vai estimular você a buscar dentro de você aquelas respostas que você tem aí dentro de você. Ensina você a se conhecer. Você primeiro tem que se autoconhecer. O autoconhecimento é exatamente você buscar as respostas que você busca. Por exemplo, imagina, vamos supor, não é o caso, mas vamos supor a pessoa que tem um problema no casamento. Tá vivendo uma crise no casamento, problema de relacionamento com os filhos, com o cônjuge. Às vezes, dentro dessa pessoa, ela sabe o que tá acontecendo, qual é o problema, por que chegou nessa situação. E aí, se ela vai buscar dentro dela isso, o que ela fez de errado? Porque às vezes as pessoas têm a péssima mania de culpar o outro. Não, que o problema é do outro. Ele que tá errado, ele que fez, né, besteira. E aí entra a autorresponsabilidade. Peraí, eu vou ver qual é a parte que me cabe, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade, exato. Aquilo que cabe a mim fazer, o que depende de mim, eu faço. Fiz a minha parte, o que é daí o que tem a ver com o outro, aí já é com ele. E o mentor já entra direto, já dá uma direção, né? Mais específico. O mentor aí, ele já pode te ajudar nas respostas. Ele já vai te orientar. O mentor é alguém que já passou pelo processo, que tem experiência, que já criou casca, e ele sabe como fazer, ele vai te orientar como é que você pode fazer também. Por exemplo, eu tenho várias mentorias. Uma delas é o palestrante internacional de sucesso. Então, primeiro eu me tornei uma palestrante internacional de sucesso, para depois ensinar outras pessoas como é que elas podem ser palestrantes internacionais de sucesso. Eu me tornei autora, né, de livro, para depois ensinar alguém como é que pode escrever e publicar o próprio livro, né? Inclusive agora no dia 22 de abril, tô lançando o meu segundo livro em Lisboa, né, em Portugal, que é o 30 dias para mudar a tua vida. Falou, né? Então, o mentor, ele vai te mostrar como é que você percorre o caminho e vai te orientar de uma forma mais direcionada e mais específica, porque ele já passou por aquele processo. Agora, por exemplo, eu como coach, vamos supor que eu atendo essa mesma pessoa que tem um problema no casamento, no relacionamento. Eu não necessariamente preciso ser casada ou não ser casada, ter tido problema no meu casamento ou não ter tido problema no meu casamento, para auxiliar essa pessoa que precisa de ajuda no casamento dela. O coaching, ele tem várias ferramentas e uma bagagem enorme ali, com vários pilares. Por que eu escolhi a Febracis e realmente ali o Paulo Vieira, Camila Vieira, para aprender sobre coaching? Por causa da metodologia deles, que é o coaching integral sistêmico. São 11 pilares, né, que a gente tem na nossa vida, que sustentam a nossa vida. Todo ser humano precisa cuidar desses 11 pilares, que são eles: o espiritual, lembrando que a gente não está falando aqui de religiosidade. Espiritualidade é aquilo que você acredita, a sua fé, a sua crença, independente no que for. Como é que você alimenta, como é que você cuida do pilar espiritual? Porque muita coisa na vida
é espiritual, né? Você me entende bem, porque é até especializado no assunto também. A pessoa que tem fé. Eu tava assistindo os vídeos do Design Inteligente, né? A gente gosta de falar sobre isso e tal. Ela. E até um ateu dizendo assim, ele diz, eu posso estar errado. Claro que ninguém está falando aqui para você ser isso ou aquilo. Mas quem tem fé. Move montanhas. Ele pensa assim, por exemplo, você pode não ter pensado que você pode não ter pensado assim, eu vou ter fé de sair do Tocantins e ir para São José dos Campos. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Porém, foi um ato de fé. Né? Você não sabia o que ia acontecer, você tinha uma noção básica, mas não tem garantias. É como tem alguns amigos que querem, não um nem dois, vários, que gostariam de migrar, né? De migrar para algum lugar. Para cá ou para Portugal. E às vezes eles querem alguma garantia. Eu falei, cara, não tem garantia. Se você chegar aqui com trabalho, tudo, isso não garante nada. Você tem que vir. E vir é um ato de fé. Exato. Então isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito. Sem falar, não estou falando aqui se o Deus vai fazer ou não, isso aqui é uma outra coisa. Estou falando, a pessoa de fé tem essa vantagem. E aí o que acontece? Os pilares que a gente aborda nessa forma sistêmica, né, além da espiritualidade, você tem o pilar familiar, né, que é os seus pais, a sua família em si, o pilar conjugal, né, que é você com seu cônjuge ou ausência, né, porque tem pessoas que não têm, as pessoas são solteiras e às vezes também não querem ter, né, ou às vezes querem ter e não sabe como, né, muitas pessoas me procuram porque falam, Bárbara, como é que você pode fazer para ter um relacionamento assim como o seu, né? Então, é algo que você pega o pilar de filhos também, né? Que tem a ver. Tem a parte também de saúde, né? Como é que você tem cuidado da sua saúde física, mental, alimentação, atividade física, né? A saúde psicológica, saúde emocional. Tem o pilar social, que é muito importante. A gente nasceu para viver em sociedade. O ser humano foi feito para viver em sociedade, né? Então, o pilar social também entra no coaching integral sistêmico. Tem o pilar intelectual, como é que você realmente nutre a sua mente, né? De que forma que você dedica o seu tempo para o intelectual. Tem o pilar profissional, né? Que aí já cuida mais da sua carreira, com os resultados que você tem ou deixa de ter, se você precisa fazer uma transição ou não, se você vive o seu propósito ou não. Tem o pilar financeiro, né? Que hoje em dia muita gente vive em crise, principalmente eu vejo às vezes, muitos relacionamentos têm problemas por causa do pilar financeiro, seja conjugal, seja relacionamentos de trabalho, né? Às vezes, pessoas que trabalham junto. Então, assim, esse pilar, ele entra em muitos fatores, né? Pilar financeiro. Tem o pilar também emocional, né? Como é que tá o seu equilíbrio entre a razão e a emoção? Lembra que eu falei que nós temos dois mundos aqui dentro da nossa cabeça? Não tem só o lado positivo e o lado negativo. A gente também tem o lado da razão e da emoção. Se você não tiver um balance, não tiver um equilíbrio, né? Você, às vezes, se prejudica. Vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa extremamente impulsiva. Muito impulsiva. Sempre fui muito emocional. Então, muitas vezes, eu me prejudiquei, né? E aí, eu busquei... Por que eu fiz o método CIS? Porque eu preciso de inteligência emocional. Acho que todo mundo precisa. Então, e a gente não faz só uma vez. Você faz 1, 2, 3, faz 10 e ainda não fica... É um desenvolvimento constante.